Aleluia. Fala para o seu irmão aí, se prepara. Fraco. Fala de novo, dá um chacoalhão nele, fala, se prepara. Irmãos, hoje eu vou bagunçar um negócio aqui. Porque Deus falou comigo, meu Deus do céu. Hoje o negócio vai bagunçar. No bom sentido da palavra, amém? Você vai sair daqui coisado. Glória a Deus. Bom, hoje é o dia dos pais, né? Parabéns aí a todos os papais pelo seu dia. E você está vendo ali o tema da ministração de hoje. Somos filhos. Uai, como assim? Hoje é dia dos pais, você vai ministrar sobre filhos? Sim, porque você só aprende a ser pai sendo filho. Amém? Já começa com os amém aí, viu, irmão? Amém? Vamos concordando aí com a palavra aí, que o negócio vai pegar fogo. O Espírito Santo vai mexer com você essa noite. Vai abalar corações aqui essa noite, vai abalar pessoas aqui. Vai trazer um senso de entendimento de quem você é em Deus, de uma maneira que talvez você nunca tenha ouvido antes. Você só aprende a ser pai sendo filho. Para que eu pudesse ser pai, eu precisei observar ou conviver com o meu pai, sendo filho. E ao longo da vida, quando eu casei e tive os meus filhos, então quantas vezes eu lembrei de como o meu pai me tratava, como o meu pai se comportava em certas ocasiões, e eu falava, meu Deus, como é que meu pai fazia mesmo? Como é que meu pai me ensinou sobre isso mesmo? Sobre essa situação mesmo? Então você só aprende a ser pai quando você é filho. Amém? Glória a Deus. Então já vamos lá para o primeiro texto. Aleluia. Deixa eu pegar aqui. Coloca para mim Lucas capítulo 3, versículo 38, se puder. Todos os textos que eu anotei aqui eu vou ler na versão Almeida Revista Atualizada. Tem uma abreviação escrito ARA, E-A-R-A, ARA, Almeida Revista Atualizada. O que eu quero dizer para vocês, amados, é que a gente estava num momento agora tão gostoso de adoração. E cantando que eu vivo para te adorar. E muitas vezes nós pensamos que Deus criou o homem e colocou o homem aqui nessa terra para adorá-lo. Mas deixa eu quebrar um pequeno biscoitinho aqui já. Hoje a sua religiosidade vai ser quebrada, porque Deus não criou o homem para adorá-lo. Adoração ele já tinha no céu. Os anjos adoram. Amém? E adoram melhor que a gente, amém? Cantam melhor que nós. O grupo de louvor dos céus lá é top. Tem tudo quanto é tipo de instrumento. Amém? Então Deus não estava preocupado com a adoração. A adoração ele tinha. Sabe por que Deus criou o homem? Porque ele queria ter filhos. Um amém foi bem baixinho ainda. Foi um amém bem... Amém. Amém, mas eu peguei esse amém aí. Deus queria ter filhos. Aleluia. Sabe quando Deus criou o mundo, Ele queria colocar filhos. Deixa eu dizer algo para você. A Bíblia diz que Ele é o Rei dos Reis. Se você pegar lá em Apocalipse, está falando Rei, letra maiúscula, dos Reis, letra minúscula. Significa o quê? Que Ele é o Rei maior, principal, e nós somos os reizinhos, que fomos colocados aqui nessa terra para reinar. Só que a palavra de Deus diz lá em Gênesis 1:26, Deus disse assim: façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança. Você e eu, nós fomos criados conforme imagem e semelhança de Deus.
Mas Deus não poderia criar filhos para morar no céu, porque Ele gostaria, a vontade de Deus era que fôssemos semelhantes a Ele, e nunca poderíamos ser semelhantes a Ele, morando com Ele no céu. Porque o que é que Deus faz no céu? Ele reina. Ele governa. Então, para que um filho de rei assuma o trono do seu pai, só existe duas condições. A primeira, quando o seu pai morre, e então ele assume o trono. Porque o rei, quando tem filhos, seus filhos não são reis, são príncipes. E Deus não nos criou para ser príncipes. Ele nos criou para ser reis. Porque Ele é o rei dos reis. Então não tinha como sermos reis no céu, porque o rei maior, Deus, Ele nem no nosso tempo está. Ele é atemporal, Ele está fora do tempo. Ele não vive, Ele não morre, Ele é eternamente, Ele sempre existiu. Então, ou seja, não daria para Ele morrer para sermos reis. Então o que Ele fez? A segunda opção. Um filho de rei só pode reinar se aquele rei conquistar um novo território e colocar os seus filhos para reinar. Você não entendeu é nada. Então o que Ele fez? Ele olhou para a terra que já existia, e a Bíblia diz que ela era sem forma e vazia, e então Ele deu a sua palavra, Ele liberou a sua palavra, e criou a terra, e então Ele criou o homem, Adão, e colocou o homem aqui nessa terra. E na continuação de Gênesis 1, capítulo 26 até o 30, vai dizer que Ele diz para o homem: reine, governe. Vamos lá, vamos ver esse primeiro texto, antes da gente ler Lucas. Coloca aí Gênesis 1, dá para pôr? Gênesis 1, 28, coloca aí. Aleluia. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se encham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente, isso vos será para mantimento. Versículo 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva que lhe será para mantimento, assim o fez. Mas o 26, põe o 26 por gentileza. Eu acho que eu falei errado, eu falei o 28, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Agora, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam. O 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E aí o outro a gente já leu. Então Deus colocou o homem aqui para dominar. Talvez você pense assim: bom, Adão foi uma criação de Deus. Não, Adão foi criado filho de Deus. Porque a palavra de Deus diz que quando Deus formou o homem do barro, Deus soprou a sua essência, o seu espírito, o fôlego da vida soprou em Adão, e ele recebeu o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele viveu aqui nessa terra sem pecado, uma vez que o pecado não existia. Mas olha só o que diz, agora sim, coloca lá Lucas 3, 38. Aqui esse texto que nós vamos ler, é um texto bem curtinho, está falando da genealogia reversa
de Jesus, até chegar em Adão. E nesse texto, olha só que interessante, vai dizer: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Filho de quem? Deus. Então eu já quebrei um outro biscoito, porque tinha gente que achava que Adão não era filho de Deus, que era apenas uma criação. Mas a palavra de Deus diz que Adão era filho de Deus. Então quando Deus colocou o homem aqui nessa terra, foi para ter filhos. E uma das ordens que ele deu era: multiplicai. Porque ele queria o quê? Muitos filhos. Olha para o seu irmão e fala assim: boa noite, filho de Deus. Aleluia. Ele queria ter muitos filhos. E olha só o que diz em Salmos 115, versículo 16. Diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele entregou aos filhos dos... Meu Deus, vamos de novo, acho que você não entendeu. Até o final, você vai entender do que eu estou falando. De novo, os céus são os céus de quem? Do Senhor. Mas, fala assim, mas, está vendo? Tem uma preposição aqui. Significa que agora ele está falando de uma nova condição. Mas a terra, quem é que mora na terra? Glória a Deus, né? Só alguns, teve gente que não levantou a mão não. Deve morar no mundo da lua. Nós moramos na terra. Então ele diz, mas a terra, ele fez o quê? Fez o quê, irmão? Ele emprestou? Alugou? Não, ele fez o quê? Deu. Para quem? Para os filhos dos homens, aqueles que se multiplicaram. A terra foi dado para o homem, para o Filho de Deus governar, dominar e multiplicar. Está entendendo? Vai entendendo aí que eu vou correr. Deus criou o homem para ter filhos semelhantes. Aleluia. Glória a Deus. Ele criou então a terra e deu a nós. O homem, porém, perdeu o domínio por causa do pecado. O homem dominava a terra. O homem foi colocado num jardim, mas ele foi enganado pela serpente. E ele entregou a sua autoridade nas mãos do inimigo. E por causa do pecado, eu sei que eu estou chovendo no molhado aqui, mas tem importância todo esse contexto, para você entender lá na frente. Quando Adão peca, ele entrega a autoridade que Deus havia entregue para ele, para o homem, para o Filho de Deus. Ele entrega para o inimigo. Então o homem perdeu a autoridade sobre a terra que Deus deu aos seus filhos. Mas então, lá na frente, nós vamos ver, primeiramente, o homem andando perdido sobre essa terra. Amém? O homem, ele começa a andar perdido, porque ele não sabe mais o que é certo ou o que é errado. Então Deus, através de Moisés, entrega para o homem, a primeira coisa, a tábua dos 10 mandamentos. Através dos 10 mandamentos, a base dos 10 mandamentos, foram criadas todas as leis de Moisés, na qual conhecemos como as leis de Moisés. Para que serviam as leis? As leis serviam, como a própria Bíblia diz, como a própria palavra de Deus diz, de aio, ou seja, de cabresto, para mostrar para a humanidade aquilo que era certo e aquilo que era errado, porque o ser humano, o homem, não sabia identificar aquilo que era certo em Deus e aquilo que era errado. Então as leis vieram para notificar o homem, avisar o homem: se você fizer isso, é errado. Se você fizer aquilo, é errado.
as leis notificavam o homem que o que ele estava fazendo era pecado. Porém, eu e você, graças a Deus, não estamos mais vivendo no tempo da lei. Mas eu e você agora estamos vivendo numa nova aliança, ou numa aliança superior, com superiores promessas. Agora nós estamos vivendo no tempo da graça. A lei notificava o homem do pecado. A lei notificava o homem do pecado para ele não pecar. A graça agora capacita o homem para não pecar. Entende a diferença? O homem não sabia o que era certo. A lei mostrava para ele, ó, isso é certo, isso é errado. Poxa vida, e agora? Como é que eu faço? O homem não tinha mais condição. Por quê? Porque a condição dele já era de pecador. O mal do pecado de Adão trouxe condenação para toda a humanidade. O homem já estava condenado. Mas agora, em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Então você lembra que eu disse que no início, quando Deus criou o homem, Ele soprou o Espírito dentro do homem. Quando Adão peca, o Espírito se retira. Porque não tem como Deus habitar em um lugar que não é santo. Então o homem ficou desconecto de Deus. Mas quando Jesus ele morre na cruz e ele ressuscita, na primeira aparição que ele tem para os seus discípulos, que está lá em João no capítulo 20, versículo 22, diz assim: Jesus soprou sobre ele e disse: recebei o Espírito Santo. A mesma coisa que Deus fez ao criar o primeiro filho, Adão, soprou o Espírito em Adão. Quando o homem perde a conexão com Deus, a primeira coisa que Jesus faz ao ressuscitar é devolver a conexão do homem para com Deus. Então ele disse: recebei o Espírito Santo. Ele fez exatamente como Deus fez. Ele soprou o fôlego de vida no homem novamente. Porque espiritualmente o homem estava morto. Então a palavra de Deus diz lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 4, 5 e o 6, nesse contexto, que quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Ele. Como é que pode alguém ressuscitar se não estiver morto? Significa que nós morremos na crucificação de Jesus junto com Ele. E nós ressuscitamos então juntamente com Cristo. É por isso que 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas. Todas, fala todas. Todas as coisas se fizeram novas. Significa que foi feita uma reconexão entre eu e o Espírito, entre você e Deus, através do Espírito Santo, que agora habita dentro de você. Amém? Amém, irmãos? Aleluia. Você está entendendo aí? O homem então recebeu novamente o direito de ser chamado, ou de ser filho de Deus. Quando eu digo que Adão foi o primeiro filho na terra que Deus criou, tanto é que lá em Romanos vai dizer que Jesus é o segundo Adão. O que isso quer dizer? A nova criação a partir de Jesus.
É a marca. O que marcou o começo dos filhos aqui na terra? A criação do homem. Tudo isso que você vive, que você vê, tudo isso que você toca, pega, anda, come, foi criado para você. Foi criado para te servir, conforme nós lemos lá em Gênesis. Então, quando tudo estava criado, Deus coloca o homem, o seu primeiro filho, no jardim, que pecou e perdeu. Mas então, Jesus, o segundo Adão, conforme Romanos, trouxe de volta a conexão entre o homem e Deus, entre você ser filho de Deus novamente. Olha só o que diz João capítulo 1, por favor, coloca aí, João capítulo 1, versículo 12 e 13. Aleluia. Olha lá, vamos ler. Mas a todos, fala assim, todos, vai prestando atenção nos detalhes. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, na minha versão diz, deu-lhes o direito de serem feitos o quê? O quê, irmãos? Filhos de Deus. A todos. Deus não morreu só para crente. Deus não enviou Jesus para morrer só para os crentes, só para os cristãos. Não, Deus enviou Jesus para morrer, se sacrificar para todos. Mas todos o quê? Todos o quantos o receberam. Ah, então tem uma condição aí, tem que receber, foi para todos, mas só recebe a paternidade de Deus aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus. Todos quantos o receberam, deu-lhes o direito ou o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, as quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você nasceu de quem? De Deus, irmãos. Fala assim, eu sou filho. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. O Senhor é bom demais. Só que sabe o que acontece? E aí nós vamos entrar onde eu queria. Tudo isso aqui que eu falei foi uma introdução. Agora nós vamos para o ponto-chave. Acontece que, quando Jesus veio habitar nessa terra, e começou o seu ministério, a palavra de Deus diz que existiam publicanos e pecadores, escribas e fariseus, ou seja, os de dentro da casa de Israel, e os de fora da casa de Israel. A Bíblia diz que Deus, quando enviou Jesus, Jesus disse, eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Mas todos aqueles quanto me receberam, deu-lhes o direito de serem filhos. Deus veio para os seus, o povo que Ele escolheu para ser seu, o povo de Israel, o povo judeu, porque a partir do povo judeu, a palavra iria ser disseminada. Mas o povo judeu não entendeu quem era Jesus, porque o povo judeu criou-se uma mística de que Jesus, o Salvador, iria vir montado num cavalo branco, e ele iria desembanhar a sua espada, e iria fazer guerra contra todos aqueles que perseguiam a igreja, e ele iria vingar e salvar o seu povo. Essa era a mística do povo judeu. E de repente vem alguém nascido de Belém, homem simples, filho de um carpinteiro, falando que ele veio para amar a todos, até os pecadores, ou seja, até os de fora da casa de Israel.
Eles não aceitaram isso. Tanto é que depois você vai ver, lá na frente, a história do filho pródigo. Nós vamos entender todo esse contexto aqui. Mas Deus não veio apenas para os seus. O que Deus queria era alcançar a todos, para que todos aqueles, como nós lemos, que o recebessem, pudessem ser chamados ou terem o direito de serem filhos. Só que olha só, coloca Lucas capítulo 15, versículo 11. Não, não é Romanos não, é Lucas. Eu falei Romanos? Desculpa se eu falei Romanos, é Lucas capítulo 15. Isso. Aqui está falando da parábola do filho pródigo. Quem conhece a palavra do filho pródigo? Já vou começar a passar duas informações importantes para você. Primeiramente, a palavra pródigo não está na Bíblia. Não está na Bíblia? Não está na Bíblia, ela está no título, que foi acrescentada pelo tradutor. Amém? Então, filho pródigo não está na Bíblia. Vou repetir, foi acrescentada no título pelo tradutor. Você pode ler a Bíblia, você não vai encontrar a palavra pródigo, a não ser no título. E pródigo não significa, até anotei aqui, não significa perdido. Porque muitas vezes a gente usa esse texto para falar, é aquele que se perdeu no mundo, quando voltar para Jesus, Jesus vai receber ele de braços abertos. A gente usa para isso, né? Mas a palavra pródigo não significa perdido. A palavra pródigo significa aquele que desperdiça os bens. Então eu já desmistifiquei algumas coisas aí. E nós vamos perceber que em toda a história do filho pródigo, a gente sempre olhou para o filho errado. Vamos entender? Lê a primeira palavra que está escrito ali. O que está escrito ali, irmãos? Bom, se continuou, eu não posso simplesmente pegar desse texto para frente, porque existe um contexto atrás, amém? Porque ele está continuando algo que ele estava falando, e é importante, que é o que complementa isso que ele vai dizer, que é a história do filho pródigo. Então eu preciso entender o que está acontecendo antes, para eu entender a história, amém? Amém, irmãos? Então vamos lá ler Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1. Lembra que eu disse que os escribas e fariseus achavam que só eles, que Jesus, que o Salvador só viria para eles e não para os pecadores, mas eles não tinham o entendimento de que todos eram pecadores. Então, aqui começa, olha só, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Olha que interessante, Jesus atraía a todos, inclusive publicanos, os de fora da casa de Israel, e pecadores. Eles se aproximavam de Jesus para o ouvir. E aí no versículo 2 diz assim: e murmuravam os fariseus e os escribas, ou seja, os de dentro da casa de Israel, do povo que havia sido escolhido por Deus. Eles murmuravam e diziam assim, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Olha a indagação dos de dentro da casa de Israel, escribas e fariseus, os religiosos, os bambambam, os que se achavam os santos. Eles olhavam para Jesus e diziam assim: esse aí é o mestre de vocês? Esse é o mestre que ensina sobre Deus? Ele senta com publicanos e pecadores, os de fora da casa de Israel, mesmo estando em Israel, porque todo o ministério de Jesus foi construído e realizado e feito dentro de Israel. Então eles murmuravam, eles reclamavam. Aí o versículo 3: então lhes propôs Jesus esta
parábola. Para que Jesus lhes propôs uma parábola? Para mudar ou explicar o porquê publicanos e pecadores o seguiam para o ouvir. Jesus estava dizendo agora para eles, os de dentro da casa: então eu vou lhe propor uma parábola para você entender o porquê eu sento para falar para publicanos e pecadores, e o porquê eles vêm até mim para me ouvir. Agora vamos prestar atenção aqui, versículo 4: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Aqui a parábola da ovelha perdida. Olha só que interessante. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo, a ovelha se perdeu, ou o pastor perdeu a ovelha, e perdendo uma delas, não deixa onde? Então aonde estavam as ovelhas? No deserto. Aonde elas se perderam? No deserto, fora da casa. A ovelha não se perdeu dentro da casa, ela se perdeu fora da casa. Perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo ou de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então Jesus estava propondo uma parábola para falar dos de fora da casa de Israel, porque a ovelha se perdeu fora, no deserto. Então ele disse, ele deixa as 99 que não precisam serem salvas, porque já, em tese, já são, e ele vai em busca. Mas sabe o que eu acho mais interessante? Em momento algum diz, olha só o que o texto diz, olha aqui. Vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Achando-a, põe-na nos ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos, vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Mas a palavra de Deus aqui na parábola, em momento algum, diz que a ovelha quis voltar para casa, ou buscou para casa, nem mé ela fez. Por que ela estava perdida no deserto? Eu não sei se você sabe a figura da ovelha. A ovelha é um animal que não enxerga bem. Então ela não tem a capacidade de conseguir sozinha voltar para casa. Agora, ao invés de você olhar a ovelha, por que você não olha agora a figura da ovelha como a figura de um pecador? Alguém que não tem Cristo e está perdido fora da casa. Sabe, quem está perdido fora da casa não consegue voltar, e precisa de que o pastor vá atrás. Aí vocês falam assim: pastor Claudinho, hein? Tem que ir atrás, hein? É você, irmão. É você. Somos nós que conhecemos a palavra, que conhecemos o caminho. É claro que nós, pastores, também temos maior responsabilidade, mas somos nós que precisamos olhar os perdidos como aqueles que não conseguem voltar para casa. Por quê? Porque ele está perdido. Ele nasceu num mundo de pecado que surgiu lá atrás, e ele não conhece a palavra. Só que quando o pastor vai em busca da ovelha e encontra, a Bíblia diz que ele bota nos seus ombros e traz com um júbilo, com alegria. E então ele festeja.
O que ele faz? Reúne os amigos, vizinhos, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos assim, haverá júbilo no céu, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Mas aonde fala do arrependimento da ovelha? Não fala de arrependimento. Não fala que a ovelha se arrependeu. Fala que a ovelha está perdida. Mas Deus considera uma ovelha perdida, que é encontrada pelos pastores, ou pelo seu pastor, como um ato de arrependimento. Significa que a pessoa que está lá fora, e não tem o pai, está perdida. Mas quando o pastor vai em busca dela, e encontra, e a traz para casa, com segurança, a palavra de Deus diz, chama isso de arrependimento. Você está entendendo? Amém? Então aqui Jesus estava falando para escribas e fariseus sobre os de fora. E você pode ter certeza que eles estão entendendo o que Jesus está falando. Só que olha só. Versículo 18. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, versículo 8, isso. Versículo 8, é o capítulo 15, versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Agora está falando da parábola da dracma perdida. E agora ele não fala mais de ovelha, mas agora está falando de uma mulher. Que mulher é essa? Está falando de uma nação, irmãos. Está falando da nação de Israel, do povo judeu. Agora, Jesus está colocando a parábola para os de dentro da casa, do povo que ele escolheu para si. Primeiro Deus, Jesus no caso, falou para os de fora da casa de Israel. Pecadores e publicanos, que eu e você éramos. Amém? Agora, ele está falando para os de dentro da casa. Olha só, versículo 8. Qual a mulher que tendo 10 dracmas, o que você lembra quando fala de 10 na Bíblia? 10 mandamentos. Pastor, os 10 mandamentos, que foram criados todas as leis de Moisés com base nos 10 mandamentos que Deus deu diretamente para Moisés. E olha que interessante, os 10 mandamentos, ele se perdeu logo na primeira, amará a Deus sobre todas as coisas. Já no primeiro mandamento, o povo escolhido já havia se perdido. Qual é a mulher que tendo 10 dracmas, faz o quê? Varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. É isso que aconteceu no povo, na nação de Israel. Ela precisou ser acesa, varrida, limpa. A casa, a nação precisou ser varrida e limpa, iluminada. Porque está falando de algo que se perdeu dentro da casa. Os de dentro também estavam perdidos. Os de fora perdidos no pecado. Os de dentro perdidos na própria obediência. Porque eles estavam focados em obedecer às leis. Mas Jesus não estava falando mais de lei. Ele estava falando agora de uma nova vida, de uma nova aliança, apontando quem de fato Deus era. Porque eles se consideravam tão santos, intocáveis. Eles diziam, olha, senta com publicanos e pecadores. Eles nem seguem as leis, nem servem a Deus pelas leis. Nós seguimos as leis. A gente segue certinho. Então você não precisa de Jesus. Então você não precisa de um Salvador. Louvado seja eu, oh aleluia, que obedeço e conquisto o céu por mim mesmo, por meu próprio mérito. Para que Jesus? Então o que eles estavam dizendo?
A gente merece o Salvador porque a gente obedece às leis. Eles não merecem. Eles não seguem as leis, eles são os de fora. E Jesus está falando que agora até os de dentro também estavam perdidos. Então ele diz: se perde uma, não acende a candeia, né? Vai à casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne os amigos, as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Olha só o 10. Eu vos afirmo, de igual modo. Eu vos afirmo que de igual modo. Igual modo a quê? Da mesma forma que foi com a ovelha perdida, os de fora da casa. Da mesma forma, de igual modo os de fora, também os de dentro da casa. De igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sabe o que Jesus está falando aqui para aqueles escribas e fariseus? Vocês são tudo pecador, igualzinho eles. Irmãos, isso para escribas e fariseus, para os religiosos da época, isso era uma ofensa absurda. Vocês não têm ideia. Você ousa nos comparar a eles? Tinha uns que, rasgavam as vestes, jogavam poeira na cabeça. Olha o confronto que Jesus está fazendo aqui. Vai entender onde nós vamos chegar. Jesus estava comparando, dizendo: se eu não sentar com publicanos e pecadores, eu vou sentar com quem? Se todos estão debaixo da mesma condenação e todos precisam de arrependimento. E então ele vai continuar. Aí sim nós vamos, volta lá para o 11. Continuou. Agora você entendeu o contexto? Para você entender o que vai acontecer agora na história do filho pródigo. Então Jesus tinha dois públicos: os de dentro da casa de Israel, os escolhidos, e os de fora da casa. Amém? E Jesus queria alcançar os dois. Então ele dá uma parábola falando dos de fora, que também são pecadores e precisam de arrependimento, e haverá festa no céu quando haver o arrependimento, o perdido ser encontrado. Da mesma forma, os de dentro da casa, quando acha a dracma ou o mandamento perdido, se é que você me entendeu, e há arrependimento, então da mesma forma vai haver festa. Vai haver festa quando o não crente se arrepende, e vai haver festa quando o crente se arrepende. O crente que está dentro da igreja, que ergue a mão, que louva a Deus, mas fala mal do que está lá fora. Fala mal dos próprios irmãos, xinga os próprios irmãos, não libera perdão para os próprios irmãos, quanto mais vai liberar para os de fora. Fala mal do pastor, fala mal do líder, xinga todo mundo, nunca está contente com nada. Mas quando esse de dentro se arrepende, também há festa no céu. Não estou querendo dar indireta para ninguém, viu, irmãos? É o que a palavra está dizendo, é o que o Espírito Santo está me direcionando, amém? Glória a Deus. Eu falei que ia mexer com você? Está até quieto, ninguém está dando amém, glória a Deus, nem nada. Está todo mundo sentindo a lapada aí? Bom, então vamos lá. E continuou. Certo homem tinha o quê? 2 filhos. Você entendeu por que 2? Os de dentro da casa e os de fora da casa. Então certo homem tinha 2 filhos. Versículo 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Agora, vamos lá. O mais moço deles disse ao pai:
dá-me a parte dos bens que me cabe. O que está escrito ali? E ele o quê? E ele o quê, irmãos? Não. A terceira palavra ali. E ele, como é que é? Lhes. Está no singular ou está no plural? Plural. Fala assim, plural. Significa o quê? Quando é singular é apenas, mas quando está no plural é dois ou? Povo inteligente. Ele lhes repartiu os bens ou os haveres. Significa que o outro filho também pegou uma parte. Ah, miserável. Então não foi só o filho que pediu, que recebeu a herança ou os haveres. Os dois, até o que não pediu, também recebeu. Glória a Deus. Por isso que eu estou dizendo que a gente muitas vezes fica olhando para o filho errado. Mas vamos continuar. O mais moço disse-lhe ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Irmãos, só o começo dessa parábola aqui já é uma grande ofensa naquela época para os judeus. Porque o que o judeu mais considerava era a sua paternidade. É mais ou menos assim, Deus no céu, Pai na terra. E quando o filho chega para o pai e diz assim: Pai, eu quero parte da minha herança. Sabe o que ele estava dizendo? Estava desejando a morte do pai. Porque a herança só chega até sua mão quando acontece o quê? Alguém morre. E ela chega até você. A herança do pastor Claudinho, né? É muita, né? Então a Aline está brigando pela herança. 10 gaiolas lá. Quando eu disser isso, quando ele um dia, e espero que seja, demore muitos e muitos e muitos anos, mas quando partir, a herança será dada a minha, Aline, assim como você, né? Assim que quando os dois, né, partirem. Aí vem a herança. Então a herança só vem quando há morte. Então quando o filho chega para o pai e diz: me dá a minha parte da herança, ele está desejando a morte do pai. Quando Jesus fala isso, o povo judeu já deve ter ficado muito irado. Como? Você está louco? Você está doido? Como? Isso não jamais aconteceria aqui entre o povo judeu, jamais isso aconteceria. Um filho não seria capaz de vir pedir a herança a mim, que sou o pai dele, porque ele estaria desejando a minha morte. Mas quem é que morreu na cruz por você? Só para saber. Então vamos lá. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos guardar porcos. Jesus fala exatamente algumas coisas que os judeus odiavam. Porque para o judeu, o porco é algo que eles rejeitam. O judeu não come carne de porco, não sei se você sabe disso. Então, o que Jesus está falando? Olha, além de desejar sua morte, no final da história ele ainda estava lá, cuidando de porco, daquilo que você mais rejeita. Segura esses detalhes. Versículo 16, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Esse moço, Jesus estava se referindo aos de fora da casa de Israel.
que mesmo sabendo que tinha um pai, saiu debaixo da proteção do pai. Irmãos, desejar a comida dos porcos, passar necessidade, é somente a consequência de perder a conexão com o pai. O que é que aconteceu no jardim? E nós começamos a introdução falando sobre isso. Deus criou o primeiro filho, Adão. Mas Adão se perdeu. Se perdeu aonde? Nas falácias do inimigo. Dizendo para ele, olha, se você comer, você vai ser igual ao pai. Como é que é? Ser aquilo que você já é. E ele foi enganado e ele se perdeu. E ele se afastou do pai. E por consequência do pecado de Adão, toda uma humanidade foi condenada. Então o homem longe de Deus, o resultado é isso. Cuidar de porcos e desejar a comida dos porcos. É viver na imundícia, no lamaçal. Longe do pai, essa é a consequência. Jesus estava falando dos de fora da casa. Mas, olha só, versículo 17: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Então veja, ele lembrou, caramba, meu pai tem trabalhadores, e lá tem fartura. Eles comem do bom e do melhor. E são trabalhadores. Tem pão com fartura e eu aqui morro de fome. Aí ele começa a preparar um discurso, um discurso bem religioso. Ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Discursinho religioso que muitas vezes dentro da igreja a gente faz também, né? Eu não sou nada. Ai, tadinho de mim. Trata como eu um dos seus trabalhadores. Eu não sou digno, não sou digno, não sou digno do seu amor. Ai, eu não sou digno do seu perdão. Bonito, não serve para nada esse discurso. Então ele preparou esse discurso lindo aí, e foi lá. Ele ainda diz: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Versículo 20: vinha ele ainda longe, quando seu pai o seu pai fez o quê? O avistou. Compadecido dele, fez o quê? Correndo, o abraçou e o beijou. Nesse momento, os judeus, os de dentro da casa, deviam ter ficado com uma raiva de Jesus. Como assim? Não faz sentido. Ele deseja a morte do pai, sai, se contamina com tudo, não segue lei, as leis de Moisés, não segue nada, vai viver a vida do jeito dele, é um pecador. Está comendo comida de porco, desejando a comida dos porcos, cuidando dos porcos. Se ele trabalhava no meio dos porcos, perfume avanço ele não cheirava, né? Também é fedido, né? Para alguns é bom, outros não. O que ele cheirava, irmãos? Porco, lavagem. Ele fedia. Ele estava com uma roupa de trabalhador, uma roupa de escravo. Então a palavra de Deus diz, na parábola, Jesus diz que o pai, quando o avistou, ele até começou, porque a gente fala assim, o filho voltou. Não, o filho não voltou não, foi o pai que foi atrás dele. O pai o viu de longe, você vai ver aqui. O pai o viu de longe e correu. Depressa foi até ele. Vou dizer mais, naquela época, homem não vestia calça jeans, igual você tem aí, toda bonita e tudo mais, nem calça de moletom, nada. Eles usavam aquelas batas, ou seja, aqueles vestidão. Mulherada, me ajuda aí. Correr de vestido, é ruim? É bom correr de vestido? Vestidão até o pé. Corre aí para você ver. O joelho enrosca, você capota.
Então, para que o pai pudesse correr, porque ele tinha um vestidão, o que ele teve que fazer? Mulherada, o que vocês fazem para correr de vestido? Você está andando de vestido, daqui a pouco vamos pitbull atrás do céu, o que você faz? Levanta o vestido até a altura do joelho, para o joelho ficar livre, ó, ripa, sai correndo. O pai teve que fazer a mesma coisa. Meu irmão, mostrar as pernas naquela época era algo considerado vergonhoso. O que está querendo dizer? Que o pai expôs sua vergonha diante de todos, para poder correr atrás do filho, que estava perdido. Aí o pai o abraçou. O pai estava cheiroso, mas o filho cheirava a porquinho. Certo? Então o que aconteceu? Quando você abraça alguém fedido, o que acontece com você? Você fica como? Fedido. Ou seja, a sujeira do corpo também vem para você. O pai foi capaz de abraçar o filho que estava fedendo, sujo, imundo. Correu até ele, expôs sua vergonha, o abraçou e pegou para si toda a sujeira, todo o odor. E ainda o beijou. Um pecador. Os publicanos deviam estar loucos com essa história. Os fariseus e os escribas deviam estar loucos com essa história de Jesus, porque Jesus se referia aos de fora da casa. E aí, enfim, vamos lá, vamos correr aqui. O pai, porém, versículo 21. O filho lhe disse: pai. Aí veio o discurso religioso, né? Pai, pequei contra o céu diante de ti, aleluia. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele começou, né? Quantas vezes a gente não ajoelha e ora assim: não, vou mostrar para Deus que eu vou orar, agora eu vou orar, ajoelha. Ah, papai, excelentíssimo Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai de toda a glória, exaltíssimo, e inventa até palavra, para que Deus olhe para você e fale: uau, olha aqui, oração. E ele veio com esse discursinho todo: pai, pequei. O pai ignorou o discurso dele. Olha só, ele diz, né, no 21, não sou digno de ser chamado teu filho. 22, o pai, porém, disse aos seus servos. Nem para ele o pai falou nada. O pai não quis nem ouvir o que ele estava dizendo. Então o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu. O pai não quis saber a situação dele. O pai simplesmente o amou. Ele estava perdido longe, fora da casa. E o pai foi encontrá-lo. Olha só, nós vamos entender isso. Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Nessa hora os judeus ficaram doidos, os escribas e fariseus endoideceram. Por quê? Porque na lei de Moisés, lá atrás, quando Moisés vai conversar lá através da sarça ardente, lembra a sarça ardente? Moisés chega para falar e uma voz fala para Moisés: Moisés, tira a sandália, porque essa terra é santa. Aí Jesus, isso estava muito forte dentro dos escribas e fariseus. Aí Jesus fala assim: e calçando-lhe uma sandália diante do Pai, que eles consideravam, vamos dizer assim, a segunda pessoa da Trindade, né? A pessoa mais importante. Sabe o que Jesus estava falando para eles? Que lá atrás, na antiga aliança, a terra era santa, então você tinha que tirar as sandálias. Agora na nova aliança você tem que calçar as sandálias, porque santo é você. Eu sou santo? Sim, porque aquele que habita em você só está habitando em você porque Jesus te santificou. Porque senão ele não poderia vir. Porque quando o homem pecou, a primeira coisa que aconteceu, o Espírito Santo, foi embora. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que nós ressuscitamos com ele, depois ele veio, soprou, conforme lá em João 20, 22, de volta o Espírito Santo. Significa que a morte e ressurreição de Cristo
teve o poder de eliminar não só doenças e te tornar curado, mas alterar a sua condição de pecador para santo. Então, o pai mandou ele calçar sandálias, ainda botou um anel. Sabe o que significa o anel? Eu estou dando direito para você comprar o que você quiser, porque tinha um selo no anel. Quando você comprava as coisas, você selava com o anel. Espera aí, ele já tinha gasto tudo. O pai dele já tinha dado a parte da herança. Ele gastou com um monte de besteira. E agora voltou, o pai ainda dá um anel e fala para ele assim: você vai gerenciar tudo, agora você pode gastar o que você quiser. Passa isso pela sua cabeça? Já pensou sobre isso? Como pode o pai confiar tanto assim? A gente não entende a mente de Cristo, irmãos. Olha só o que ele diz: trazei também e matai o novilho cevado. Você sabe o que é um novilho cevado? É um novilho que ele é preparado para morrer. Ele é engordado para morrer. Para uma festa, ou para um sacrifício, seja para qualquer coisa. Ele só é engordado. Prepara um novilho cevado, ou seja, um novilho que foi preparado para morrer. Por quê? Olha aqui o que ele diz: trazei e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Você conhece alguém que foi preparado para morrer? Conhece alguém que foi preparado para morrer? Para morrer por alguém que estava perdido e foi achado, que estava morto e foi ressuscitado? Você conhece alguém que foi preparado para morrer? E olha que interessante, ele estava perdido e foi achado. Ele foi achado, ele não voltou. Então você quer falar de alguém que se reconciliou com Deus? Não usa o texto do filho pródigo, porque o filho pródigo, ele não voltou, ele foi achado. Sou eu que estou falando, irmãos, é a palavra. Pode usar para outras coisas, menos para falar: vai voltar para Jesus, é igual o filho pródigo. Não, não. O filho pródigo foi achado. O pai o encontrou e foi ao encontro dele. Ele veio porque ele estava com fome. Ele desejou a comida que o pai tinha dentro de casa, mesmo para ser considerado um servo. Mas o pai o recebeu não como servo, mas reestabeleceu ele na condição de... Você não entendeu? Deus criou o homem como filho. O homem perdeu a sua filiação com Deus, mas quando Jesus morre e ressuscita, a sua filiação foi reconectada com o Pai. Você poderia falar assim: Pai, tende-me no seu reino como um dos seus trabalhadores. Me dê pelo menos a comida que você dá para os trabalhadores. E o pai falou assim: que trabalhador, que mané, que nada. Você vai ser trabalhador nada, você é meu filho. Você vai voltar para a posição que eu te criei, de filho. Esse é o pai que você tem. Filho. Aí o negócio começa a apertar, porque vai acontecer. Agora nós vamos olhar para o filho certo da história. 25, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhes o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão aí, teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ai, fofoqueiro. Tá vendo? Tinha fofoqueiro naquela época lá, viu, irmãos? Você acha que era só na igreja aqui? Não, lá também. Não, aqui não tem fofoqueiro. Só na igreja dos outros. Aqui é todo mundo língua presa, tudo tranquilo. Estou brincando, irmãos. Olha aí, o fofoqueiro falou, né? Ele, versículo 28, se indignou, ficou bravo, indignado, bateu o pé, não queria nem entrar. Saindo, porém, o pai procurava
conciliá-lo. O filho que tinha ficado, viu a festa, viu a dança, que estava acontecendo dentro da casa dele, e ficou bravo. Como assim? Ele voltou com saúde, meu pai está dando uma festa. Ele saiu da casa por quê? Quis. Pegou a herança por quê? Que pediu a herança porque quis, porque ele também ganhou, né, a herança. Mas pediu a herança porque quis. Gastou como quis. Fez tudo errado. E agora ele volta. O meu pai ainda recebe ele como filho, como se nada tivesse acontecido, e manda matar um novilho cevado para festejar a volta dele só porque ele voltou saudável. E eu? E eu que fiquei? E eu que obedeci? Que obedeci às leis que o meu pai impôs aqui sobre essa casa? E eu que trabalhei arduamente aqui dentro da casa? Faço por merecer tudo isso? Louvado seja eu? Quantas vezes dentro da igreja não tem gente assim? Ele, pai, o Senhor entregou um ministério na mão dele, chegou agora na igreja, estava no mundo agora, e eu que estou há 30 anos dentro da igreja, servindo você dentro da igreja, obedecendo você, eu mereço o ministério, eu mereço o louvor, eu mereço o palco, o púlpito, eu mereço o título, eu mereço a salvação. Para que Jesus então? Se você merece. Vamos fazer uma estátua tua aqui, botar aqui, nós vamos adorar você. Se você merece, era isso que ele estava falando. Ou seja, o filho, dentro da casa, também estava perdido, na sua própria obediência. Sabe o que isso se chama? Troca, barganha. Deus não trabalha com barganha. A palavra de Deus diz que fomos salvos pela graça. Isso não vem de vós, não são por obras para que ninguém se glorie. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação foi pela graça, irmão. Você não merecia coisa nenhuma, eu não merecia coisa nenhuma, nós não merecíamos nada. Mesmo assim, ele olhou para publicanos e pecadores, escribas e fariseus, e viu todo mundo condenado, pecador, e ele morreu por todos, para que pudesse ser pai de todos. A sua obediência não compra a Deus. Olha, silêncio, só os grilos cantou agora. Fala comigo assim, a minha obediência, mas fala mais alto, pode ir, para o pai ouvir. Fala, a minha obediência não compra a Deus. Tem gente que acha que precisa fazer para ter crédito com Deus. E Deus está falando assim, eu não preciso que você faça para eu te dar algo. Você já é, por isso que você precisa fazer. Você já tem, por isso que você precisa fazer. Vamos entender? Respondeu seu pai, versículo 29, há tantos anos que te sirvo, o filho respondeu ao pai, né? Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este seu filho, já deixou de ser o irmão dele, agora é teu filho, não é mais meu irmão. Vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado? 31, então lhe respondeu o pai, meu filho. Só aí já quebra, né? Meu filho. Eu estou lendo lá o 31. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Não, só alguns entenderam. Eu vou repetir. Olha o que Deus falou, através do pai, dessa reflexão, dessa parábola. Filho, meu filho, tu. Fala, tu. Fala para o teu irmão, não é para mim não. Fala, tu. Agora fala assim, eu. Isso. Tu, eu. Sempre esteve com o pai. Você sempre esteve com o pai. Tudo que é do pai é teu. Sabe que, em outras palavras, que
que o pai aqui estava dizendo para esse filho que estava perdido dentro da casa? Meu filho, eu não preciso que você trabalhe para mim, para ter algo. Tudo que é meu, é teu. Você não precisa trabalhar para mim, para ter um novilho cevado. É só você ir lá e pegar, é seu. Você não tem, ou não comemora com seus amigos, porque você não quer. Quantas vezes estamos cobrando Deus de coisas que o Senhor falou assim: eu já te dei, já te pertence, já é teu, porque você não é meu servo, não é um trabalhador que trabalha para mim, você é o meu filho, o meu filho. Pega que é teu, é só pegar. Porque você está com inveja, porque você está com ciúmes, você sempre esteve comigo, tudo que é meu é teu, tudo que é meu é teu. Então pega, usufrui. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, aleluia, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido, mas foi achado. Meu irmão, o mundo precisa encontrar o Pai. E ele precisa encontrar o Pai através de mim e de você. Eles precisam ser achados. Certa ocasião, Felipe, o discípulo de Jesus, disse para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai e já basta. Aí Jesus olhou bem para Felipe e disse assim: Felipe, quanto tempo você anda comigo? E você me pergunta: mostra-me o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Mas Jesus era o Pai? Fala, não. Jesus era quem? Filho. Se Deus quisesse se revelar como Pai, Ele vinha como Pai. Mas Ele quis se revelar como Filho, para que pudéssemos aprender a ser filhos, para aprendermos, ou para mostrarmos, para os de fora, quem era o Pai. Jesus estava dizendo: olha, se você me vê, você vê o Pai, porque quando você olha para mim, você vai ver que tudo que eu faço, eu vejo o Pai fazer, tudo que eu falo, eu ouço o Pai falar. As pessoas estão lá fora querendo um Pai, e elas precisam olhar para você e enxergar um Pai em você que é filho. Você precisa dizer para ele assim: olha, você quer um pai, mas deixa eu te dizer, eu sou filho de um pai poderoso, eu sou filho de um pai maravilhoso, eu sou filho de um pai de amor, um pai de paz, um pai de perdão. Ele ama você, ele quer ter você como filho. Olha para mim, olha como eu sou feliz, olha como tudo dá certo na minha vida, porque eu sirvo a um pai poderoso, eu vivo para um pai poderoso, ele me ama e eu o amo, e tudo que eu faço é para ele. E as pessoas vão desejar ter o Pai que você tem. Aleluia. Estou indo para o final. Coloca o texto para mim, por favor. Marcos, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Entrementes chegaram à outra margem do mar. Ixi, não dá para ler não, peraí. Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. E logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, a qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo. Versículo 4. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões e migalhas, e ninguém o podia domar. Sempre, de dia e de noite, andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Até o 5. Então esse homem era cheio do capeta, certo? O demoniado, tá, o demônio, o capeta, né? O capiroto, o bicho de rabo, né? O tchutchucão, estava nele. E de monte, certo? E ele fazia tudo isso aqui. As pessoas desviavam da cidade para não precisar bater de frente com ele. Então o bicho era brabo. Deixa eu dizer algo para você. Tem coisas, irmãos, que você
vai precisar usar o nome de Deus, ou o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você carrega uma autoridade. Então tem coisas que você vai precisar fazer. Falar, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus eu te rejeito. Mas você sabe que pelo fato de você ser filho e colocado nessa terra para reinar, para dominar. E quando você tem essa consciência de quem você é, que você é filho, que você habita nessa terra para dominar e não para ser dominado, para governar e não para ser governado pelos príncipes das trevas. Quando você tem essa consciência da tua posição de filho, irmão, deixa eu te dar um exemplo aqui para você. Imagina, vamos pegar aqui o Fábio. O Fábio é dono de terras. Eita, toma posse. Não, esse amém foi muito fraco para quem está tomando posse. Não, toma posse, vai, toma posse aí. Não, tá fraco, vai, toma posse. Tá fraco, toma posse, irmão. Isso, já até levantou o braço. Isso é tomar posse, pegar com fé. Ele é dono de terras, tem posses e começa a construir inúmeros imóveis. E aí ele não dá conta de acompanhar. E aí ele pega e manda o Davi lá. Aí os peões tá tudo lá, aquela bagunça. O Fábio não chegou, mas chegou o Davi, o filho do dono da obra. Como é que funciona? Quem trabalha em obra aí sabe. Não é, Roberto? Quando o Roberto vem para ele que comanda as obras lá. Quando ele chega nas obras, os peões como é que faz? Uns dormindo, os outros daquele jeito. Quando ele chega, ou quando o dono da obra chega, todo mundo trabalhando bonitinho. É aqui, ó, é ripa. Mas quando o dono da obra não está, é aquela tranquilidade. Só que o dono da obra não pôde, mas o filho pôde lá. O filho está representando quem? O pai. E se o filho representa o pai, significa que ele tem autoridade naquela obra. E se ele disser, para de rebocar essa parede. O filho do dono da obra mandou a gente, para. Você é filho de Deus. Foi colocado nesse mundo para reinar e para governar. E Jesus aqui está dando um exemplo muito prático disso. E nós sabemos que nós temos que imitar a Jesus, amém? Então eu falei aqui uma situação de um homem muito endemoniado. Versículo 5, eu vou ler de novo para entrar no contexto. Sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e o adorou. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? O que é que o demônio falou? O que tenho eu contigo, Jesus? Foi isso que ele falou? Que tenho eu contigo, Jesus? Foi isso que ele falou? Que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo? Agora a pergunta, essa vai ser difícil para você responder. Jesus era o que de Deus? Jesus era o que de Deus? E você é o que? Você é o quê? E por que você se dobra muitas vezes para as vontades do diabo, para as vontades da sua carne, para as vontades das suas emoções? O diabo é que se prostrou perante o Filho do Deus Altíssimo. Mas era Jesus, né? Ué, mas ele era filho. E você? É filho. O que Jesus tinha que você não tem hoje? Ele tinha a presença de Deus. Você tem a presença de Deus em você? Aleluia! Jesus andava em obediência a Deus. Você anda em obediência a Deus. Jesus carregava dentro dele uma autoridade, a mesma autoridade que hoje eu e você carregamos. Então o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: vai ter momentos em que você vai ter que usar o nome de Jesus, mas vai ter momentos que só a tua
presença vai dissipar as trevas. Só porque você é filho. Mas você não entendeu, não? Você é filho. Filho, você não é qualquer coisa. Você tem uma autoridade dentro de você, que você carrega a autoridade de filho de Deus. O filho de Deus carrega a luz, e onde há luz não pode haver trevas. O filho de Deus carrega a santidade, a autoridade para expulsar demônios. Jesus diz lá em Lucas: eis que vos dei poder ou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Se alguma coisa mortífera, né, assim, te envenenar, isso não vai te fazer mal, não vai acontecer nada. Por quê? Porque Ele, Deus, Jesus, através de Jesus, nos deu autoridade contra todo principado ou todo poder do inimigo. Fala assim: todo poder do inimigo. Então não é algum, não, é todo poder do inimigo. E eu quero encerrar com esse texto. Romanos, capítulo 8, versículo 16, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Está lá em Romanos 8, 16. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você é herdeiro de tudo que Deus tem, e é co-herdeiro com Jesus, ou seja, tem os mesmos direitos que Jesus. Porque você é filho, e o que é que você fez para isso? Nada. Mas Jesus fez. E seria muita ingratidão com Jesus, por tudo que Ele fez por nós, e a gente desperdiçar tudo isso. Você não acha? Ele nos colocou nessa posição. Olha só. Somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eles aguardam, a criação de Deus aguarda com expectativas a manifestação dos filhos. Cadê filho aqui? Você é filho de Deus. O mundo está aguardando você com ardentes expectativas, porque o Pai quer encontrá-los, e Ele precisa de mim e de você. Fala assim: eu sou filho. Amém. Você tem autoridade de filho, irmão. Fica com essa palavra, amém? Obrigado por assistirem esse vídeo. Curtam, compartilhem, para que mais pessoas venham ser abençoadas com essa mensagem. Fiquem com Deus e tchau.